Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Nicolau, sou médico veterinário e criador de aves. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a gripe aviária. Muitos têm me perguntado, e aí, Serginho, o que você acha da gripe aviária? Como vai ser? Quais são os riscos? Quais as nossas preocupações? E eu estou prometendo gravar um vídeo há 3 meses e a situação só vem piorando. Então aqui estou hoje para falar um pouco da gripe aviária. Primeiramente, muitas pessoas já ouviram falar da gripe aviária, porque ela está no nosso meio há bastante tempo. Então, isso gera uma certa estranheza. Pô, mas essa gripe aviária, parece que todo ano tem essa gripe aviária, mas por que agora está grave, agora não está? Parece que tinha esses dias e ninguém deu bola, e agora essa preocupação toda. Então, vou tentar deixar um pouco mais claro essa questão. Primeiramente, vamos entender o que é a gripe em si. A gripe é causada pelo vírus da influenza, né? É uma doença pelo vírus da influenza, que é um dos vírus com maior capacidade de variação. Então, seria a capacidade de mutação. Então, ele se modifica num tempo muito curto em relação aos outros vírus. Então, ele tem uma evolução rápida, ele tem uma adaptação rápida por conta disto. E com isso é muito difícil você ter uma vacina muito efetiva contra ele, porque está sempre se renovando. E também tem uma capacidade de transmissão muito grande em comparação com outros vírus. Inclusive, ele é muito mais transmissível do que o vírus do Covid, né? Os surtos de gripe existem há vários anos e o primeiro assim que tem relação com aves e humanos foi no meados do século passado, ali em torno de 1959, e quando teve o caso da pandemia chamada de gripe asiática. Essa gripe asiática é o primeiro caso, a primeira gripe ali que se confirmou que veio de origem de uma ave transmitida para o humano. Essa transmissão de animal para o humano, a gente sabe que é a maior preocupação ali do sistema sanitário. Por quê? A preocupação de transmitir da ave para o humano, de um animal para o humano, e no humano ganhar uma força de transmissão mais rápida ainda, gerando uma nova pandemia. E a gente sabe, infelizmente, recentemente já tivemos um caso de pandemia e todo o prejuízo que isso causa, tanto sentimental quanto financeiro, quanto em todas as áreas, o que uma pandemia traz de negativo para a população. Então, por isso a preocupação corretamente de ser mais um potencial pandêmico. Em 1959, esse vírus, transmitido de galinha para humano, foi diagnosticado na Escócia. Eu até indaguei, pô, foi o primeiro caso na Escócia, foi confirmado na Escócia, por que chama gripe asiática? É verdade, ele foi confirmado na Escócia, mas entenderam que a origem dele era da China. Mais uma vez, um vírus que vem da China. E por que a China? Claro que ela não é inteiramente culpada, muitas vezes é uma questão de coincidência mesmo, mas a pressão de indivíduos num lugar só, de aves num lugar só, de muitos animais, uma criação, o controle sanitário que ocorre, a, a barreira de proteção, barreira sanitária que ocorre nessas granjas da China, antigamente era muito rudimentar. Então era uma granja com acesso de vetores, de pardagem, passarinho entrando, saindo. Então com isso se aumenta a probabilidade de ter um spillover. O que é esse spillover? É a transmissão de uma espécie para outra, conforme a preocupação dos cientistas agora, que é a transmissão dessa gripe aviária para os humanos. Então, voltando lá, o primeiro caso da gripe asiática, ele foi controlado com a vacinação, tanto de galinhas quanto de humanos. Ficou 4 anos essa vacina obrigatória. É claro que na época era diferente essa obrigação, até por conta da dificuldade de chegar uma vacina conservada a certas áreas do mundo, mas teve essa vacinação e depois de 4 anos eles perceberam que não tinha mais nenhum caso e retirou a obrigatoriedade dessa vacinação para a gripe asiática, que era de origem aviária, chamada H2N2. Serginho, o que é esse H2N2? Eu lembro da H1N1. Esse H e esse N são as proteínas do vírus da influenza. Uma proteína é chamada de hemaglutinina e a outra de neuraminidase. O H da hemaglutinina,
ele tem uma variação de 1 a 18 e o N tem uma variação de 1 a 11. Então a gente pode ter um H1N11, H1N9, H18N1. Então tem todo esse rearranjo na questão de proteína dessa superfície desse vírus, que é uma forma de classificar este vírus da influenza. A nossa preocupação atualmente está em torno dos H5 e H7. Então, estes H5 e H7 são os responsáveis, na última década, principalmente, pelo problema de gripe aviária. O primeiro caso de gripe aviária que teve foi na década de 90, se não me engano, em torno de 1997, onde surgiu novamente na China um caso confirmado de gripe aviária, que era o H5N1. Esse H5N1 é a maior preocupação dessa gripe aviária nossa, desse conceito que está em torno de gripe aviária. A preocupação qual é? É a do H5N1 principalmente. Existe H7, existe outros ali também aviários que não deixam de ter uma certa importância, mas por que o H5N1? Principalmente pela transmissão já ocorrida de aves para humano. A gente tem em torno, acima de 1.000 casos de contaminação de aves para humano, no qual em torno de 60% de mortalidade, 60% a 70% de mortalidade desses humanos contaminados. Ou seja, cada 10 pessoas que pegaram, 7 morreram. Então isso é um número muito alto e por isso a preocupação de uma nova pandemia. O que alivia é a questão que esse número de 1.000 pessoas, embora pareça alto, dividido nos 30 anos do aparecimento, quase 30 anos, 25 anos do aparecimento dessa influenza aviária, é um número baixo. Então, ela tem uma baixíssima transmissão para humanos. Só que essa baixíssima é até certo ponto. Como eu disse, o vírus da gripe, ele é muito variante, ele pode fazer variações muito breves, muito rápidas. Então, dele agora está infectando pouco humano, mas daqui 1 ano, 2 anos, ele está com uma transmissão de aves para humano muito grande. E o que é pior, como eu disse, de humanos para humanos. Até o momento, teve eu acho que um caso, que foi de um pai para uma filha, mas também não dá para dizer que ela não pegou do mesmo indivíduo, mas que suspeitam que possa ter sido o pai que transmitiu para a filha. Tá? E a principal característica desses infectados, desses humanos infectados, é a proximidade com aves infectadas. Tá? Então, é um vírus que geralmente a ave, ali em curto prazo, a curta distância, faz uma contaminação. Isso é uma vantagem para nós também, porque naquele vírus que resiste muito tempo no ambiente, é aquele cara que nunca teve contato com aves, de repente aparece com gripe aviária. Isso vai querer dizer que é um vírus que está ali se mantendo muito tempo e com isso vai facilitar mais ainda a transmissão. Então, pessoal, o que a gente tem até o momento, para tentar ser breve essa apresentação, é um vírus com alta capacidade de mutação, um vírus que é transmitido de aves para humano, embora muito raro, mas é transmitido, então isso gera uma preocupação. E no caso dos humanos infectados com H5N1, teve 60% de mortalidade. E dos que foram infectados com H7N9 e H5N6, teve em torno de 30% de mortalidade. Tem outros vírus também que é de influenza encontrado em aves, mas que não contaminaram humanos, então ficam menos preocupantes até o momento. Então vamos para a segunda parte. Qual a preocupação dos criadores de aves em relação à gripe aviária? São várias preocupações, dependendo de cada nicho. A preocupação de todos os criadores é não ser cúmplice da transmissão. O que a gente quer dizer com não ser cúmplice da transmissão? É fazer uma proteção da sua ave, é fazer um sistema de biossegurança, é ter um cuidado mínimo de biossegurança, de barreira sanitária, de desinfecção, de todo o aporte que deve ter numa criação de aves e de qualquer outro animal. Então, pessoal, Serginho, eu tenho aqui 5 passarinhos. Eu posso me infectar com gripe aviária? Quais são os riscos para mim e para minha família quanto à gripe aviária? Bem, pessoal, vamos aos dados. A principal preocupação está em torno dos anatídeos. O que são os anatídeos? É um grupo de aves que faz parte dos patos, cisnes, marrecos, gansos, que são animais que têm uma capacidade de disseminação de vírus da influenza muito grande. Então, eles têm uma alta infecção e uma alta dispersão. Então, a taxa de contaminação
que vem deles é alta. Diferente até mesmo de galináceos, né, de galinhas, fazões, e muito menos de psitacídeos e passeriformes. Então, o passeriforme, o pistacídeo, pode contaminar? Sim, tem relatos de passeriforme, tem relatos de pistacídeo, só que os relatos de passeriforme e pistacídeos é infinitamente menor do que relatos de humano contaminado. Então, percebam que o risco de pistacídeos e passeriformes nessa situação é muito baixo. E alguns casos ainda foram em testes laboratoriais para ver a taxa de contaminação, a taxa de disseminação da doença. Então tem relatos em pardais, mas foi feito um teste, vamos ver a capacidade do pardal se infectar com a influenza. Viram que ele se contaminou, só que a dispersão do vírus nas fezes, ou até mesmo por secreção oral, foi muito baixo. Então ele não tem um potencial tão grande de transmissão. Por outro lado, ele tem um potencial de transmissão. Por menor que seja, a gente está falando de um vírus com potencial pandêmico. Então qualquer preocupação, qualquer detalhe é importante. Então tem risco para sua família? Muitíssimo, muitíssimo baixo. O que eu devo fazer? Primeira coisa é a biossegurança da sua criação. Sua ave não pode ter contato com aves de vida livre. O anatídeo, os patos, gansos, marrecos e aves dessa família, além de ter um potencial de transmissão desse vírus, também tem um costume que atrapalha mais ainda no controle da doença, que é o fato de migrarem. Então, sendo aves migratórias e com alto potencial de disseminação do vírus, elas acabam atrapalhando todo o processo e por isso que ano após ano surge um país novo, surge caso novo. A América do Sul não tinha casos e apareceu primeiro no Equador, apareceu ali, aqui, e hoje apareceu já um caso no Chile, eu estou falando hoje dia 17 de março, e o Brasil ainda está sem nenhum caso aparente. É questão de tempo? Não é? Como que funciona, Serginho? A nossa esperança é que quanto mais próximo de maio, que vai terminar essa questão de imigração dessas aves, mais tranquilo vai ser a nossa relação. O que a gente tem visto em outros países que deram positivo é a questão de aves reservatórias. Então, a chance de ter alguma ave reservatória na América do Sul e isso tornar uma preocupação para o próximo ano também existe. Então, não é passou abril, não teve, tão tranquilo, não. É uma esperança maior, né? Então, não tendo casos até abril, a gente tem uma esperança muito maior, mas que não deixa de ser uma preocupação que possa cometer os próximos anos. Qual que seria a saída, Serginho? Então, a principal questão, principalmente, todos os estados, todos os governos, ministérios, secretarias já vêm pedindo para as granjas fazerem um aumento, uma atenção dobrada em cima da biossegurança. Porque se não entrar o vírus dentro da granja, esse vírus não vai surgir lá do nada. Então, como não conseguimos controlar as aves migratórias, o nosso papel é controlar dentro de casa, é fechar as portas para que esse vírus não entre dentro de casa. Então, pode aparecer em ave migratória, numa ave de vida livre, numa animal silvestre? Pode, porque isso não tem como a gente controlar. Mas a nossa parte como criador, tanto de galinhas, tanto de perus, tanto de animais caipiras, passeriformes, é quanto a essa proteção dos nossos animais, para ajudar ainda mais no controle desta doença. Eu creio, pessoal, que com essas informações diminua a histeria. O pessoal fica muito preocupado, estou vendo o pessoal desesperado por essa questão. E a maior preocupação seria em relação econômica do Brasil, que é um grande exportador de aves de corte. Então, a preocupação do Brasil, pô, Serginho, mas vamos parar o campeonato, não vai ter campeonato de passeriforme, não vai ter feira de galinha. Pessoal, isto é uma coisa simples, que dá para passar um ano sem, em vista do grande problema que é a economia, todo setor que envolve a produção de carne de frango, tanto para exportação quanto questão de funcionários, se tiver desemprego, se tiver... É uma loucura. Vocês imaginaram o que pode acontecer no caso de uma confirmação de gripe aviária?
o corte da compra de frangos, o tanto que o Brasil produz em relação ao consumo interno, é algo, eu não vou falar em números aqui para evitar erros, mas para ter noção, o Brasil é o primeiro exportador, é o maior exportador do mundo de aves de frango, né? Não é o maior produtor, porque a China e os Estados Unidos produzem mais, só que como tem um consumo interno muito grande, na questão de exportação, o Brasil é o primeiro. Então, toda a preocupação é quanto a esse setor, tá? Então, primeiramente, quanto ao setor, e segundo, para mostrar uma boa impressão. Não adianta um vendedor ter um produto muito bom que não causa uma boa impressão. Então, a gente tem as melhores tecnologias para a produção de frango, maior tecnologia para todo o controle, sanidade, barreira na questão sanitária da produção de frango. E a gente, muitas vezes, precisa mostrar para os compradores externos que estão fazendo a nossa parte. Falar, ó, o que a gente está fazendo quanto à gripe aviária? Estão cobrando isso da gente. Ó, estou comprando seu frango. O que vocês estão fazendo em relação à gripe aviária? Ó, a gente já está fazendo isso, isso, isso. E uma das coisas que estão fazendo é parar por um prazo qualquer feira, exposição em relação a aves. Serginho, o que você acredita que vai ser o campeonato deste ano? Pessoal, estou falando por mim, Sérgio Nicolau, veterinário. Embora eu faça parte de algumas organizações, algumas federações, algumas diretorias referente ao meio, o que eu estou falando é totalmente do meu entendimento, da minha parte, da minha responsabilidade. Não é nada que eu conversei com eles, que a gente está em conjunto, é o que eu acredito e o que eu espero. Acredito que passando o prazo de 90 dias, conforme muitos estados já relataram, não tendo caso positivo no Brasil, vida que segue este ano, tá? Então eu acredito perfeitamente nisso, principalmente porque quando tem um caso positivo, por esse país voltar a vender carne, antes era 21 dias, hoje eu já ouvi falar em questão de 30 dias. Então, se tiver um caso positivo na Argentina, para ela vender carne então, de 21 a 30 dias sem nenhum novo caso, ela é considerada área livre. Então, não é uma questão também de que apareceu hoje, só daqui 10 anos vai voltar a vender carne. Não, então 21 dias não apareceu, já é considerado área livre, volta às exportações normalmente. Então, se o Brasil chegar a maio sem nenhum caso, assim espero e torço, acredito que volta tudo normal. Espero ter trazido importantes informações para vocês. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Gostaria que compartilhasse esse vídeo com um número maior de pessoas possíveis para chegar a informação o quanto antes e sem histeria, né? Porque é uma preocupação muito grande. Tem de alguém já, nossa, aves e gripe aviária e tirar aquele transtorno. Então, é isso aí. Se aparecer novas atualizações, a gente vem aqui com um novo vídeo para deixar vocês a par da situação. Aproveita e siga a gente no canal, ative o sininho e fique com Deus.